Bom, Salmo 27, 13. Pereceria sem dúvida se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Como eu estava dizendo, aqui nós vemos uma afirmação de alguém que passou por muitas lutas, porque eles pereceriam sem dúvida. E quando nós lemos a história de Davi, nós vemos que Deus ungiu como rei, mas até ele assumir o reinado não foi fácil, porque ele teve um rei que estava no poder perseguindo ele. Eu até estava falando outro dia aqui nesse sentido, porque quando Davi foi lutar com o Golias, que o Golias estava afrontando o exército de Israel, Davi disse assim: olha, você está afrontando o exército do Deus vivo. Por quê? O exército do Deus vivo? Porque o exército de Israel era o exército do povo de Deus, que tinha a promessa de Deus. Então eles eram o exército do Deus vivo. Só que de repente Davi se viu perseguido por esse mesmo exército do Deus vivo, porque Saul estava reinando e o exército estava na mão de Saul, e Saul estava perseguindo Davi, e Davi teve que fugir, teve que se esquivar. Davi teve que morar em locas de pedra, né? Se esconder em grutas. Imagina, não dá nem para imaginar hoje, né? Uma pessoa morando numa situação dessa. Teve um momento, aí quando ele saiu disso, ele teve que ser exilado, ele teve que pedir asilo justamente aos inimigos de Israel, que mais tarde ele iria lutar contra eles, justamente. Então, quer dizer, ele se viu privado de estar na sua pátria, no meio de seu povo, e aquele exército que ele lutou em favor dele, que ele sabia que era o exército de Deus, ele viu ele perseguindo ele. Então o Davi, ele teve muito tempo, vamos dizer assim, e muitos motivos para ele não crer que Deus iria confirmar a promessa na vida dele. Porque do dia que Samuel derramou o azeite na cabeça dele, ele ainda garoto, e depois, de algum tempo depois, ele foi levar alimento para os irmãos que estavam à frente da guerra, e ele enfrentou aquele Golias e venceu. E daí começou ali ele ser reconhecido até como um herói. Mas logo ele atrai o ódio do rei, a inveja do rei, e ele é perseguido por muito tempo, um bom tempo, a ponto que ele ficou um tempo morando esse lado, na terra dos seus inimigos. Então imagina só você passando por tudo isso, se você não poderia chegar e desacreditar da promessa de Deus. E ele deixou escrito aqui que isso é para nós tomarmos por exemplo que na vida Jesus ele veio e nos fez ricas promessas. Por exemplo, Jesus disse: eu vim para que vós tenham vida e vida com abundância. Uma vida abundante. O que é uma vida abundante? Abundante é algo transbordando em todas as áreas. Está a bênção de Deus. Mas às vezes não é isso que nós vemos. Às vezes temos que lidar com situações, com problemas na vida, coisas que às vezes vêm para tirar nossa paz, para nos deixar cheio de aflição. E aí a gente tem que permanecer crendo que vamos ver a promessa de Deus se cumprir. Para quê? Para que nós não venhamos desistir dela. Quantas pessoas que começaram tão bem, mas desistiram e hoje estão andando jogada nesse mundão aí de pecado, de coisas erradas. Por quê? Porque deixaram de crer. De crer em quê? Crer que aquilo que Deus prometeu, aquilo de bom que está na palavra de Deus vai se cumprir na sua vida. Alguns até nem saíram da igreja, estão dentro da igreja, mas não estão mais crendo.
E cada dia que está passando, a pessoa está perecendo nas lutas, na dificuldade, não muda nada. Por quê? Porque ela não... E o pior, né? Se a pessoa continuar assim, vai perecer até na eternidade. Por quê? Por causa disso aqui. Pereceria sem dúvida. Ele diz que não tenho dúvida que eu iria perecer. Ia ser destruído. Se eu não cresce nos bens do Senhor, na terra do vivente. Quer dizer, voltando, porque quando falamos de Davi, nós lembramos que é um homem escolhido segundo o coração de Deus. Nós lembramos de um homem, um guerreiro vencedor, um rei que vencia batalhas. Nós lembramos de um rei, mas nós esquecemos de tudo que Davi passou. De todas as lutas, todas as dificuldades, momentos que ele, por exemplo, às vezes foi até humilhado, como tem aquele momento que Davi chega e o cidadão está lá tosqueando ovelha, e Davi fala assim, olha, manda umas ovelhas aí para a gente, estava com um bocado de gente ali, um exército com ele, e disse assim, não tem o que comer, e o cara disse, não vou dar minhas ovelhas, não tenho nada contigo, quer dizer, ele tomou a decisão de destruir a casa do cara. A sorte que a mulher do cara era sábia, tomou a frente e não permitiu. Mas, quer dizer, teve motivos. Então essa palavra, essa noite, é para a gente guardar ela conosco e estar sempre refletindo diante das lutas, quando surgirem, das dificuldades, a gente não deixar de crer. Não, eu vou viver o bem de Deus. Aquilo que eu busquei Deus, aquilo que Deus colocou na palavra dele, aquela promessa, eu vou viver. Eu vou ver. Puxa, mas está parecendo que não, está parecendo que nada vai... Não, mas eu vou porque Jesus prometeu. Eu vou ficar firme na palavra dele, independente das circunstâncias. Porque se a gente retroceder, aí não vive. Não vive. A promessa, ela vai se cumprir na vida de quem crê, permanecer. Permanecer. Bom, essa é a palavra que eu tinha para esta noite, para a gente orar sobre ela e sair debaixo dessa bênção. Amém, Jesus? Então vamos fazer a oração agora de fé?